Seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui vai ser sobre taxas equivalentes em juros compostos. Já vou começar logo aqui o assunto. O que significa? Porque juros compostos vai ser diferente no caso de juros simples, a regra. Então a gente vai fazer o seguinte: como é que é taxas equivalentes e juros compostos? Quando você tiver duas taxas em dois tempos diferentes, entendeu? Com o mesmo capital que vão produzir o mesmo montante. Como assim? Você vai pegar essa fórmula aqui, que é usada em juros compostos, e você vai fazer o quê? Dois montantes, M1 e M2. Isso. Aí você vai ter o primeiro capital, 1, mais a taxa 1 elevado ao tempo 1, que é igual a capital 1 mais a taxa 2 elevado ao tempo 2. Nesse modo, você vai excluir o capital. Então, 1 mais a taxa 1 elevado ao tempo 1 é igual a 1 mais a taxa 2 elevado ao tempo 2. Essa é a fórmula. Então, é o seguinte. Essa é a fórmula que a gente vai usar agora nos outros exercícios. Então, desde já preste atenção que essa daí vai ser a fórmula do vídeo de hoje. Vamos lá. Segundo a fórmula que a gente descobriu ainda agora é o seguinte. A questão está pedindo o quê? Qual é a taxa equivalente, entendeu? Qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês? Então é o seguinte. Você colocou aqui a fórmula e aqui você vai... A taxa 1 é a taxa anual que você quer descobrir. O tempo você vai colocar de 1 ano, é o tempo padrão. A taxa 2, 2% ao mês. Como aqui você colocou 1 ano, aqui você vai colocar 12 meses, já que está ao mês. Então vai ficar o seguinte. Aqui vai ficar 1 mais a taxa 1, que é o que querem descobrir, elevado ao tempo, que é 1. E 1 mais a taxa 2, que é 0,02, elevado a 12. Então, 1 mais a taxa 1 é igual a 1,02 elevado a 12. Então, aqui você tem que a taxa 1, quando você resolve essa coisa toda, você tem que a taxa 1 é 0,2682, que é a mesma coisa que 26,82% ao ano. Então, a taxa equivalente a 2% ao mês é 26,82% ao ano. Ah, e antes que eu me esqueça, curta, comenta e compartilhe o vídeo, que aumenta o alcance, entendeu? E eu gastei 4 cores de tinta de pincel, então só por isso já vale curtir. Agora a gente vai para o exemplo 2, que já vai mudar um pouquinho a situação. Vamos lá. É o seguinte, nesse segundo exercício aqui, ó, de taxa equivalente, a gente vai estar falando o seguinte. Qual é a taxa mensal equivalente a 8% ao trimestre? Tá? Então, assim, vai ter uma diferençazinha. Aqui vocês já viram que a fórmula já mudou um pouco. Na essência, não mudou com relação à primeira. Mas, por que eu estou fazendo dessa forma? Porque é a forma mais tranquila quando a gente vai lidar com mensal, trimestral, dia, ano. Tiver que fazer essas coisas assim muito, assim, em tese complicado. Então, vamos lá.
A taxa mensal você vai ter 30 dias. E na trimestral você vai ter 90 dias. Então, beleza. Por que eu botei, a taxa que a gente quer, que é a taxa mensal, a taxa que a gente quer é igual a 1 mais a taxa que a gente tem elevado ao prazo que a gente quer, ao prazo ideal, prazo padrão, dividido pelo prazo que a gente tem, menos 1. Ponto. É isso. Entendeu? O Q é o que a gente quer, o T é o que a gente tem. Então, vamos lá. A taxa que a gente quer é o que vai ser descoberto. E aí a gente tem 1 mais. Qual é a taxa que a gente tem? 8% ao trimestre, ou seja, 0,08. O prazo não é mensal? 30 dias. Então, o prazo que a gente quer é em 30 dias. Mas qual é o prazo que a gente tem? 90 menos 1. Ponto. Entendeu? Menos 1. Agora, a gente resolve esse barangano todo. Então, a taxa é igual a 1,08 elevado a 1/3 menos 1. Entendeu? O que significa que a taxa mensal é de 0,0260. Ou, entendeu? Para ficar mais bonito, vou colocar até de azul, vai ficar 2,60% ao mês. Então, 8% ao trimestre é a mesma coisa que 2,60% ao mês. E lembra-se sempre, tá? Que é o que a gente quer ter, é o que a gente tem. Mesma coisa quando for dia com ano, enfim. Não tem diferença, até trimestre com ano. Talvez eu faça outros vídeos explicando com outros exemplos desse tipo. Então, desde já, muito obrigado, entendeu? Valeu, que o vídeo já está ficando longo. Valeu!